como foi a sua adaptação lá? Porque agora eu não sei, eu estava na minha cabeça que eu ia adaptação da cultura local, porém, como a maioria das pessoas são turistas, eu não sei se a adaptação foi mais vivo numa cidade de turismo, tipo aquelas pessoas que têm a visão quando vai para Las Vegas, assim, do que de fato se adaptar à cultura local. Então, é interessante porque a cultura local, eu diria que são várias culturas, né? Um mix de cultura, né? Então, por exemplo, a minha experiência foi chegar num hotel onde eram mais ou menos, na época, 700 funcionários, né? Na acomodação ficava, sei lá, umas 400, 500 pessoas ali, e de nacionalidades variadas. Então, eles sempre andavam no grupo deles, entendeu? Então, os quenianos andavam junto com os quenianos, os caras normal. Das Filipinas estavam sempre com os filipinos, e brasileiro quase que não tinha, né? Então, Tem pouco brasileiro lá? Pouquíssimo. No hotel onde eu trabalhava, por exemplo, não tinha mais brasileiro nenhum na época, né? Quando eu fui... Tem um motivo para isso ou não? Não. Não, só... Não, porque talvez um dos motivos é porque é longe e talvez eles não contratavam brasileiros porque eles tinham muita mão de obra de países próximos, tipo Índia, Paquistão, Bangladesh ou partes do oeste da África também. De países do sudoeste asiático, né? Então, por exemplo, entre os imigrantes, os estrangeiros, 50% Índia, Paquistão, Bangladesh, e 50% é de Índia em qualquer país do mundo, né? E uma grande parte também de sudoeste asiático, então filipino primeiramente, que é a maior quantidade, e depois Indonésia e outros países da Ásia também, né? Então, para mim, como eu adoro estar em culturas diferentes, e essa foi a grande proposta desde o primeiro momento em que eu saí do Brasil, eu estava disposto a viver o que é diferente, entendeu? Certo. Então, para mim, eu diria que foi um prato cheio, eu caí em lugares de línguas que eu nunca escutei, pessoas que eu nunca vi, e pessoas de lugares que eu nunca escutei nada sobre, entendeu? Então, por exemplo, um dos meus melhores amigos do Paquistão, então a gente conversava sobre várias coisas sobre o Paquistão, eu ia para restaurantes do Paquistão, inclusive um dos meus favoritos lá, o restaurante Ravi, é um restaurante paquistanês, que é muito bom. A cultura indiana, eu também aprendi muito com eles, a culinária indiana, para mim, também é uma das favoritas. Então, por ter essa quantidade de imigrantes, eu me acostumei com as comidas deles também. Então, eu tinha que comer o quê? Não tinha qualquer coisa para pedir no telefone no lugar onde eu estava, era comida indiana. E aí? Se eu não gostasse, eu ia ter um problema sério de adaptação. Você foi para trabalhar na churrascaria brasileira, é isso, não era? Isso, exato. Você comia muito churrasco lá? Cortava um pedacinho da picanha para o cliente, um para você? Não, velho, assim, a gente experimenta e tal, mas chega uma hora que eu não queria ver carne, entendeu? Então, sei como que é. Eu comia salada, muito, muito vegetal, e aí é óbvio que eu queria comida diferente, entendeu? Comida de outros lugares e tal. Então, por exemplo, na minha primeira semana eu participei de um jantar com os quenianos e comi com eles também, e, tipo, cozinhava com amigos do Sri Lanka também, então comi comida do Sri Lanka. Então, um dia eu estava com os amigos do Sri Lanka, outro dia com os amigos da Índia, outro dia com os amigos do Quênia, outro dia com os filipinos. Legal. E aí eu ia vivendo toda essa cultura um pouco de cada. E eu adorava isso. Para mim é um negócio que... É sensacional. Comer com os quenianos é fácil. Eu queria ver correr com eles aí, velho. Não, a gente inventou de jogar futebol com os caras um dia, não tinha um que a gente perdeu feio. Nossa. Mano, eu fui jogar... feio, eu fui jogar com os quenianos aqui, velho. Os caras correm pra cacete e bate pra cacete. Aí você vai falar o quê? Puta negão grandão, forte. Ou é os magrelinhos que você nem vê. Não dá, por favor, descontar naquele ali que é menor, mas você nem vê o cara. E, mano, isso daí já entra no... Os caras correm muito, tem uma resistência incrível. No bagulho da churrascaria aí já entra numa pergunta que eu ia fazer. Como que era seu trabalho aí? Era essa
o que eu tava curioso. Você trabalhava, tipo, no que era de luxo ou no que era, tipo, mais simples, tipo... Não, o Fairmont é um hotel 5 estrelas, né? Na Palmeira. E era no restaurante do hotel que você trabalhava? Era um restaurante do hotel, então no hotel hotel. tinham 10 outlets, né? 8 Aquela restaurantes. famosa Palmeira lá que tem lá na... Exatamente. Então, era um dos principais hotéis da Palmeira, né? Então, o padrão de tudo era 5 estrelas. Tipo, o padrão de atendimento, os treinamentos que a gente tinha, eram todos adaptados para ser personalizados, extremamente... Fala que é a Palmeira aí, que tem gente que não deve estar entendendo. Vai ter gente que vai te ouvir e vai falar, eu por exemplo. Né? A Palmeira é aquela ilha artificial, a famosa ilha artificial de Dubai, que foi construída em 2006, acho. E foi uma das primeiras obras deles que ficou notório e famoso no mundo inteiro por eles terem feito uma palmeira artificial gigantesca, de tipo, eu acho que a distância do começo ao fim são 8 quilômetros, de hotéis e resorts e casas, residências. Se quiser comprar uma casa, você pode comprar lá uma casa na beira do mar, né? Nossa, irado. Então, é essa bonito. é a Palmeira, que é a famosa... Não, falando agora, eu já vi também, é legal. É a Palme de Jumeirah que chama, né? Então, essa onde tem no final dela tem o Atlantis, que é o maior hotel, talvez lá em tamanho, na Palmeira, né? E onde tem lá, sei lá, passeio com golfinhos, com pinguins, tem um dos maiores aquários, enfim, é gigantesco lá. Então, a Palmeira é um ícone lá, né? Sim. E, mano, como que era a relação trabalho, tipo, com o custo de vida que você tinha, tipo, quanto você recebia, o quanto você acabava gastando lá, e sua rotina, tipo, o seu dia a dia, assim, com o trabalho e vida social? A questão do trabalho era assim, porque eu tive 2 momentos, né? Eu entrei como chefe de parte, que chefe de parte na cozinha é um cargo tipo de supervisor, que você supervisiona um grupo de outros chefes, né? E depois que eu tive uma promoção, eu fui promovido a junior sous chef, né? Então teve momentos diferentes, né? Porque eu fiquei lá de 2015 a 2020, né? Então teve várias situações diferentes aí que eu vivi. Como era a vida e a questão relação qualidade de vida trabalho, né? Assim, era muito trabalho todos os dias. Então a média de trabalho era em torno de 10 a 12 horas por dia, né? Ou seja, os dias de trabalho você não tinha tempo de pensar em sair, né? E o meu, como é restaurante, então você tem que servir o jantar. A gente servia só o jantar, né? Então era mais ou menos a jornada de trabalho em média do meio-dia à meia-noite ou das 2 da tarde à meia-noite. Aí dependendo do dia, o quão busy, o quão cheio que estava, aí a gente fazia hora diferente. Então os dias de trabalho, às vezes a gente saía tipo para tomar uma cerveja depois do trabalho, meia-noite, né? Mas lá tudo fecha às 3 da manhã, tipo tudo, todos os hotéis, todos os bares, todas as baladas fecham às 3 da manhã. Ou seja, às vezes a gente saía, ia tomava uma cerveja ou ia comer em algum lugar e depois ia para casa. Mas isso começou conforme o trabalho foi se intensificando, que isso foi gradativo, foi se intensificando, aí chegou uma hora em que não tinha nem como pensar. Era acordar e trabalhar, voltar, dormir e acordar e trabalhar de novo. E você tinha a impressão de que, nossa, eu acabei de sair da cozinha e estou aqui de novo. E a maioria dos chefes tem essa sensação também de trabalhar e parece que você mora na cozinha, né? Porque são jornadas longas. Você trabalhava os 7 dias na semana? Não, quando eu cheguei, eu tinha um dia de folga na semana, que geralmente era na terça-feira ou quarta-feira. E aí depois, quando eu tive a promoção, que era um cargo de quase gerente, que era o cargo de assistente de gerente, eu tinha 2 dias na semana. Então, a maioria das pessoas tem um dia na semana só de folga, né? Então, quando a pessoa trabalha muito, esse um dia às vezes não é o bastante e a pessoa só descansa durante esse dia, né?
Então, eu imagino que aí teve oportunidade de guardar uma grana, né? Porque você não tem nem oportunidade de gastar a grana. O dinheiro Exatamente, é bom, ganha uma coisa... comparado ao custo de vida, é bom o dinheiro que ganha? Então, não, principalmente para os trabalhos de base, né? Uhum. Comparado com o custo de vida, não pode-se dizer que é um salário bom, mas os hotéis, isso, né, no tempo em que eu fiquei, agora as coisas estão mudando um pouco, né? Mas os hotéis pagam acomodação, então você não precisa gastar com moradia. Isso é bom. Eles tinham uma cafeteria na acomodação, e você podia comer na acomodação, ia para o hotel, tem uma cafeteria lá, você pode comer lá. Então, de graça, tudo? De graça, sim. Então eu poderia ficar vários dias comendo na cafeteria do hotel, que eles disponibilizavam lá, uma comida tipo um bandejão, simplão, sabe, de comida, de novo, comida indiana, a maioria, e um pouco de comida árabe ali, e um pouco de asiático, ou seja, pessoas que têm certas restrições e não gostam de comida diferente, não se acostumariam tão bem. Mas... Já comeu uma capsa? É capsa que chama, né? Capsa? Não sei, eu fui na casa de uns amigos uma vez, não é local lá, você falou agora de comida árabe, né? Uhum. Eu não sei se eles fazem lá, não, vou fazer, acho que é capsa. Capsa, falando... rice, arroz capsa, com B, capsa. Pode ser, eu não, às vezes eu não sei pronunciar. Eu sei que foi engraçado, assim, a diferença de cultura e o que é legal, né? Os caras, vamos comer lá, é uma comida que a gente faz, tal. Eles fervem o frango, aí numa panela de pressão, depois tira, coloca um pouco no forno para dar aquela dourada, com aquela água que saiu do frango, eles fazem o arroz, aí capsa, sim. Põe um bandejão gigante no meio da sala, assim, um jornal embaixo, vira a panela de arroz, joga 2 frangos inteiros em cima, todo mundo demais. Senta do lado, com a mão, pega o pedaço de frango, pega um pouco de arroz e manda ver. Eu olhei, eu falei, é assim mesmo? Eu falei, demorou, se é assim, é assim. Tem também. Tava 2 amigos meus lá assustados, olhando assim, falando, meio esquisito, você vai comer isso? Eu falei, tô o quê, filho? Tô comendo, tô aqui. Eu vi isso daí no Bop também, no filme. Os caras jogam comida, o arroz no chão e os caras saem comendo no chão. Não, mas então, o fato de comer com a mão é algo que eu me acostumei também por estar sempre com eles e, tipo, para mim, virou algo que eu acho interessante esse processo de experiência, de ter a experiência sensorial de você sentir a comida com a mão. E os asiáticos, não só árabes também gostam, mas indianos também, ou paquistanes, ou filipinos, têm essa cultura, e isso é uma coisa comum, né? Então você vai em restaurantes e você vê as pessoas comendo com a mão, e isso, tipo, passa a ser uma coisa comum, entendeu? Então, para mim, eu também gostava de vez em quando de meter a mão na comida ali, porque você sente, você tem a experiência e tal, né? Eles não comem sopa, né? Mas esse arroz que você falou, o kabsa, tem umas versões diferentes, porque cada país árabe ele tem um estilo de fazer, né? Tem um que é muito comum, que chama uzi, que é nesse estilo também, é muito comum na Síria, ou Arábia Saudita também, Líbano também, e é um cordeiro inteiro de uns 60 quilos, cozido, e ele é deitado numa panela gigante de arroz, o cordeiro inteiro, tipo, imagina o cordeiro inteiro, a peça dele inteira. E você manda ver ali. Exatamente, e aí você pega a parte que quiser e tal, isso aí sempre os chefes faziam lá, quando tinha banquete do Ramadã, que é algo interessante depois a gente falar sobre. Não, mas eu gostei pra caramba da comida, foi uma experiência diferente, a gente estranha por conta da gente sempre estar usando talher no Brasil, mas, eu achei sensacional, tava gostoso pra caramba, comi pra caramba, e só de se aprender outra cultura, você fica chocado de ver, mas, é sensacional. Sim, é mais fácil comer japonês com pauzinho lá, né, pra você aprender. Imagina, você nunca comeu, o cara te dá os 2 pauzinhos, você nunca comeu, com a mão é mais fácil, pelo menos. Exatamente, nesse caso é mais fácil. Passar fome.